Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da 3tentos. Estão presentes conosco hoje os senhores João Marcelo do Moncel, diretor-presidente de Relações com Investidores, Luiz Osório do Moncel, Executive Chairman, Cristiano Costa, diretor financeiro, e Eduardo Motter, gerente de RI da 3tentos. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a mão, disponível na parte inferior da tela. Para enviar perguntas por texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação relativas às perspectivas de negócio da companhia, às projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da 3tentos, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da companhia, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais do agronegócio e outros fatores operacionais que podem afetar o desempenho do futuro da 3tentos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor João Marcelo do Mancel. Por favor, senhor João, pode prosseguir. Bom dia a todos, né? É prazer poder estar falando com vocês aqui, para trazer à luz aqui os resultados do primeiro trimestre de 25 da 3tentos. Sem dúvida nenhuma, né? É um trimestre marcante. 2025 é um ano marcante para a 3tentos, é o ano que marca os nossos 30 anos aí desde a fundação. E, em especial, esse trimestre foi o trimestre onde a gente comemorou, né, em fevereiro, esse marco dos 30 anos. Sem dúvida, também, a questão do desempenho da 300, que é o que a gente traz à luz aqui nesse primeiro slide, foi um desempenho bastante importante, né, onde nós tivemos aí vários pontos aqui que a gente gostaria de destacar, pontos extremamente positivos, né, pontos aí que começam, obviamente, pelo crescimento da receita, né, a empresa atingiu 3,5 bilhões de receita no primeiro trimestre, uma receita ah, bastante forte. Isso, obviamente, tem ligações aí, está relacionado com a questão da safra muito boa que tivemos aí no Brasil como um todo, em especial no Centro-Oeste e no Mato Grosso, onde a 300 expandiu suas operações nos últimos anos, né? Nós tivemos aí crescimento nas demais linhas aqui de indicadores, né? Tivemos um crescimento de mais de 100% no nosso EBITDA ajustado. Tivemos um crescimento de ROIC aí, ultrapassando a barreira dos 20%, chegando a 21,6% de ROIC no trimestre. Incremento de margem bruta, né? E um lucro líquido que também cresceu aí na ordem de 23%. Ou seja, números bem vigorosos, números importantes aqui que nos deixam bastante satisfeitos com o desempenho da companhia nesse primeiro trimestre. Quando olhamos esse desempenho, né, na divisão dos segmentos, dos três segmentos do ecossistema da 300, né, insumos, grãos e indústria, né, a gente pode olhar que os três segmentos tiveram resultados positivos, né, de novo, como eu já falei anteriormente, aqui puxados muito pela safra recorde do Centro-Oeste, e também, principalmente no segmento da indústria, né, puxado pelo aquecimento, né, da demanda do setor de biocombustíveis. Então, no segmento de insumos, para nós olharmos eles os três em separado, a gente pode notar aqui um crescimento leve de receita, né, que bastante impactado aí, obviamente,
primeiro pela estiagem que o Rio Grande do Sul enfrentou aí durante o verão e que se refletiu no consumo de insumos, principalmente no final do ciclo da cultura, que fica dentro desse primeiro trimestre que a gente está analisando aqui. E também tivemos aí um lado aí de alguma pressão em margem, né, embora sutil ainda, vinda do mix de produtos aí, onde principalmente o fertilizante cresceu nesse mix de insumos. Por outro lado, né, no lado positivo dos insumos, né, que acabou compensando o resultado e mantendo um resultado, uma receita ligeiramente maior e um resultado praticamente em linha com o ano passado, né, nós tivemos aí um aumento forte no ritmo de negócio no Vale do Araguaia, né, então marcando, digamos assim, a nossa presença naquela geografia, já principalmente aí nesses insumos destinados ao plantio da segunda safra de milho, né, o que está totalmente em linha com o fomento que nós estamos fazendo ali naquela região de milho, visando a indústria de etanol que está em fase de construção naquela região e que já vai estar lastreada em sua matéria-prima por essa safrinha de milho, né? E aí, lógico, também o destaque, né, que esse resultado equilibrado também decorre, obviamente, como a gente falou ali, um ponto para cima e um ponto para baixo, do RED climático, que é uma tese que a empresa vem trazendo e vem defendendo, né, que faz parte da nossa tese aí do RED climático aí desde a abertura do capital, desde o IPO, e esse avanço para o Mato Grosso. Ao analisarmos o segmento de grãos, aqui a gente tem aí sim um grande destaque no crescimento de receita, né, onde pela primeira vez a gente ultrapassou aí a marca de 1 bilhão de faturamento em um trimestre, né? Tivemos aí ganho de margem também, o que fortaleceu muito o nosso lucro bruto nesse segmento. E aí, né, como também já tinha dito ali, muito impulsionado pela safra de soja do Mato Grosso, que foi colhida nesse trimestre, mas ainda também influenciada pela safra de trigo do Rio Grande do Sul, né, que apresentou volumes superiores em relação ao primeiro trimestre de 24, né? A safra de trigo, eh, ela é colhida no final do ano, em novembro e dezembro, e sua comercialização geralmente ocorre no primeiro trimestre do ano subsequente. E, de fato, é o que tivemos aqui. Então, esse primeiro trimestre refletiu a originação de trigo que fizemos aí no final do ano passado. E aí, obviamente, tivemos esse ganho de margem aí lastreado por esse mix de produtos e pelo mix de região, né? Então, esse aumento no Mato Grosso, ele traz um aumento também de margem bruta. E olhando daí sim para o segmento da indústria, aí onde a gente tem um crescimento de 20%, que é um crescimento importante, né? Dado a estabilidade, uma certa estabilidade de preço, principalmente em relação ao mix farelo biodiesel, né? Mas com um ganho importante de margem, né? Então, nós crescemos a margem bruta em 5,3 pontos percentuais, né? Ultrapassando aí a casa dos 20%, chegando a 21,8% de margem bruta, né? Então, a gente destaca aqui, além disso, também já o início da operação das nossas expansões industriais, né? E aí destacando a expansão da capacidade de Cruz Alta, que ocorreu nesse primeiro trimestre, né? O ano passado a gente já tinha tido uma primeira fase de expansão no final do ano da indústria de Vera e agora nesse primeiro trimestre já a primeira fase de expansão da indústria de Cruz Alta e a gente vai falar um pouquinho mais disso à frente. E aí, terminando, obviamente que não tem como não destacar, né, que o segmento industrial da 300 ele fecha o 25º trimestre consecutivo de crescimento. Então aí vamos para mais de 6 anos aí crescendo ininterruptamente o segmento de indústria dentro da companhia, né? O que certamente nos deixa aí bastante otimista e confiantes aí, principalmente em cima dos resultados que esse segmento vem entregando, né? Então, pessoal, acho que dando essa primeira visão para vocês aqui, né, eu acho que a gente já direcionaria agora a questão para os aspectos mais financeiros, e aí, obviamente, eu peço a ajuda do Cristiano aqui para trazer à luz aí aspectos financeiros importantes para nós também olhar no nosso call. Obrigado, João. Bom, um bom dia a todos, né? Então aqui vamos trabalhar um pouco esse slide que a gente vem trazendo todo trimestre. Então, destacamos, então, como já mencionado, o crescimento da nossa receita operacional líquida,
atingindo 3,5 bi, crescimento de 30,6% em relação ao ano anterior, um EBITDA ajustado de 288,8 milhões, né? Um crescimento aí já de 109,6% para um atingimento de uma margem EBITDA ajustada de 8,3%, incremento de 3,2 pontos percentuais. A gente vem trazendo todo trimestre, né, aqui para dar uma lucidez ao nosso resultado, o EBITDA ajustado acrescido ou decrescido do resultado do nosso hedge, da nossa estratégia de hedge, através de derivativos de commodities ou NDFs liquidadas, né? Então, elas estão também, a partir desse trimestre, abertas em maior detalhamento na nota explicativa 18 e totalizaram 90,2 milhões negativo nesse trimestre. Quando a gente olha o EBITDA ajustado, já descontando esse efeito, né, das liquidações, a gente chega em 198,6 milhões, um crescimento muito importante aí, né? Saindo então de 167,7 para 198,6, crescimento de 18,4% do nosso resultado, né? Em termos de margem, ela fica um pouco menor do que no mesmo trimestre do ano passado, 5,7 comparado a 6,3, mas dentro daquilo que a gente vem trabalhando. No próximo slide, né, a gente coloca então um pouco sobre como a companhia transitou no primeiro trimestre em termos de endividamento e alavancagem financeira, né? Então a gente teve um incremento do nosso endividamento, se a gente olha para o primeiro tri do ano passado, mas quando a gente olha em relação ao final do ano passado, o incremento é bem menor. Aqui também se demonstra que esse endividamento ele veio acompanhado de um aumento de caixa, né? Então, nossa dívida líquida mesmo, ela terminou o primeiro tri de 25 em 371,5 milhões, um pouco acima dos 324,1 milhões do ano anterior. E em termos de dívida líquida sobre EBITDA, a gente ficou num valor muito parecido com 2023, 0,29 vezes, e abaixo do ano passado. Então, demonstra que a gente tem um equilíbrio muito importante aqui na companhia de continuar crescendo a 30,6%, como foi esse trimestre, que é bem relevante, e crescendo em segmentos diferentes, em velocidades diferentes, mas mantendo esse equilíbrio e essa solidez financeira que já é uma característica da nossa empresa. No próximo slide, a gente abre um pouco de como que esse crescimento se deu entre o final do ano e o 31 de março, saindo, então, de 224 milhões de dívida líquida para 371 milhões, um incremento aí de 146 milhões, que se reflete, o que a gente gosta de destacar aqui é que a nossa geração de caixa ela cobriu praticamente todo o nosso CAPEX e a nossa necessidade de capital de giro, e boa parte da diferença vem aí, então, de aumento de estoques e também dos dividendos pagos, que foi nesse trimestre teve efeito caixa, né? Então, a gente tem uma confiança muito grande na nossa capacidade de gerar caixa e continuar crescendo e trabalhando muito forte a parte financeira da companhia, né? Dito isso, então, assim, a gente tem ali que dentro dos nossos investimentos, a gente tem um dos carros-chefes, é o nosso CAPEX da indústria de Porto Alegre do Norte, nossa planta de etanol de milho que está em perfeito andamento no cronograma. E para falar um pouco, não só dos nossos investimentos em Porto Alegre, mas dos demais investimentos da companhia, eu passo a palavra, então, ao nosso Executive Chairman, o Luiz Osório. Acho que está no mudo, Luiz. Ok. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. É um prazer estar em mais um trimestre aqui conversando a respeito da 300. E já nesse primeiro slide aqui, a gente trouxe algumas fotos de como está a nossa planta de processamento de milho para a produção de etanol e DDG em Porto Alegre do Norte, lá no Vale do Araguaia. Então, ela está totalmente assim dentro do programado. Nós estamos muito confiantes na operação dessa planta em breve, né? E já estamos 100% preparados para recebimento do milho. Então, o milho deverá começar já no próximo mês
e as unidades, os silos, as unidades de recebimento, balança, secador para limpeza, enfim, não só na fábrica, mas também nas unidades satélites ou nas lojas que nós já estamos abrindo lá na região. Já estão preparadas as demais lojas também para originar esse milho. Já estamos com uma grande parte desse milho comprado, né, que provavelmente já temos um estoque aí de mais de 6 meses, né, para que quando essa planta iniciar, já esse estoque esteja dentro de casa. Então, tudo preparado para o início da safra. Eu reforço aqui assim, a tecnologia que a 300 adquiriu, né, para a construção dessa planta. É uma tecnologia de ponta, comprovada, né? Nós não estamos fazendo nenhuma construção que não tenhamos a comprovação. Os profissionais contratados também estão 100% preparados, que já têm experiência, então estão trazendo um know-how para dentro da 300 importantíssimo nesse momento, e que os equipamentos, praticamente todos eles, já estão no canteiro de obras, o que nos dá uma segurança bem grande na conclusão. E o investimento, o CAPEX, está dentro do programado também, que vai ficar ao redor desse 1,16 bi. Então, esse é o nosso programa, é o nosso planejamento. A gente fez questão de trazer essas fotografias aqui para vocês verem, se for de algumas semanas atrás, mas está tudo on track, como a gente chama aqui. Eu pediria para ir para o próximo slide, onde é um slide, uma fotografia, né, que nós pretendemos trazer. Falei com o João Marcelo, assim, para nós trazermos a cada trimestre. Cada trimestre, a partir desse, nós queremos esse plano de expansão que nós anunciamos em janeiro de 24. Nós queremos trazer em cada call essa fotografia de como está o andamento desse planejamento, desse plano. Então, quando nós anunciamos em janeiro do ano passado, nós estávamos com 63 lojas, hoje estamos com 71, e o nosso objetivo é atingirmos até 2030 as 100 unidades. O processamento de soja no ano passado, 6.600, já estamos com 8 mil toneladas dia, e a perspectiva é que nós tenhamos e mantenhamos aquele programado de chegar até o final deste ano, 2026, em 10.400. Então, essa perspectiva, esse planejamento, já os movimentos que estamos fazendo é para isso. E o processamento de milho, né, nós temos a ideia de já fazer alguns testes ainda esse ano, talvez em dezembro, alguns testes de startup, mas a ideia é que a planta esteja funcionando no primeiro trimestre de 2026, já numa capacidade de 2.800 toneladas por dia de processamento de milho e, consequentemente, produzindo o etanol, o DDG e o óleo de milho correspondente. A produção de biodiesel, nós estamos ainda com 850 e nós temos a perspectiva, já com ampliação de Juí e com as ampliações que estamos programando, chegar em 3.000 metros cúbicos por dia, né, até o final de 2025. Então, está tudo dentro do previsto. Também o crescimento em sementes, na produção, também o crescimento em fertilizantes, com os movimentos feitos Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Na próxima fotografia, depois da inauguração da planta em Porto Alegre do Norte, nós também traremos aqui como como estará indo a produção de etanol, de óleo de milho e os demais. Nesse último slide aqui desse início do bate-papo, depois a gente vai ter o Q&A, mas nas perspectivas de 25, a gente está com as lojas, está tudo dentro do programado, a abertura de novas lojas, principalmente na região do Vale do Araguaia, onde nós temos ainda áreas brancas, temos alguma coisa no Rio Grande do Sul que a gente faz, no Mato Grosso como um todo. Então, a 300 vem se preparando. Essas novas unidades de negócio da companhia, elas não são abertas assim do dia para a noite. Existe um estudo muito aprofundado de onde faz sentido nas conexões com as indústrias ou nas conexões
nas principais vias logísticas para exportação. Então, sempre que a 300 está movimentando, está fazendo levantamentos e às vezes indo com uma unidade na frente, fazendo alguns testes, é no objetivo da gente realmente incrementar e estarmos preparados para ir fortalecendo ou continuar fortalecendo sempre o nosso ecossistema. As expansões industriais também, da mesma forma, nós sempre fizemos com muita segurança, baseado em levantamentos, em dados que nos dão segurança. E eu confesso para vocês aqui que, principalmente no que diz respeito à origem, à matéria-prima. Então, o ecossistema 300 nos dá acesso a essa soja, a esse milho, que nos trazem essa garantia, entre aspas, obviamente, ela é consequência de um trabalho muito dedicado, mas que isso nos dá a oportunidade de originarmos esse grão direto do produtor ou de cooperativas parceiras, de cerealistas parceiros, para que a gente realmente consiga ter volumes importantes para a industrialização e depois para o mercado interno e externo dos produtos e também para o trading de grãos, que a 300 vem ficando cada vez mais reconhecida e representativa dentro desse mercado. Destacamos aqui com muita alegria o fomento da canola no Rio Grande do Sul. Então, dos 12 meses do ano de final de 25 e durante 26, provavelmente 2 ou 3 meses do ano nós estaremos operando a indústria de Ijuí com canola. Então, o crush de canola passará a ser feito em uma planta, diria que 20% mais ou menos dessa planta por ano, ela vai estar sendo feita com um produto alternativo, o que vem assim vem a calhar muito bem para 300, para a região, e eu diria também para que a gente possa equilibrar essa produção de biocombustíveis com diferentes matérias-primas. Nesse caso, a canola, o que também no Mato Grosso eu chamo a atenção do sorgo, né, que entra também na planta de Porto Alegre do Norte para a produção de etanol. O sorgo também vai fazer presente naquele finalzinho de safra de milho e início da safra de sorgo. Gostaria de destacar também para vocês a importância da Tentos Cap. Ela vem crescendo em percentuais admiráveis, né? Foram mais de 150% de crescimento no ano de 24. Nós seguimos crescendo na participação com o produtor rural. Isso não muda em nada o nosso objetivo de sermos uma empresa 100% do agro, 100% dentro desse ecossistema, mas é uma forma da gente estar cada vez mais perto do produtor rural através de negociando com ele, esse produtor que nós conhecemos ele de muito tempo, conhecemos a característica dele, conhecemos a tecnologia que ele implanta em suas lavouras e com isso a gente pode em muitos momentos apoiá-lo financeiramente com os produtos que a Tentos Cap tem hoje. Então, especialmente ao time Tentos Cap, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e essa interação e esse complemento, esse fortalecimento do ecossistema 300. Obviamente que eu teria que encerrar aqui essa primeira participação nossa aqui com uma expectativa positiva para a produção brasileira de grãos, para essa safra já 25, 26, mas especialmente aqui eu queria chamar a atenção da nossa segunda safra de milho. Eu não tenho coragem de chamar de safrinha, né? Mas já estamos pensando em 114 milhões de toneladas de milho, o que é possível acontecer. Isso nos trará uma safra 1 e 2 no Brasil a 140 milhões de toneladas ou mais. Ou seja, é um momento muito gratificante para nós, sabendo que esse agro passa por desafios que são incontroláveis, mas o que a gente pode fazer é ter que seguir com a perseverança, é seguir firme em frente, né? É a característica do agricultor brasileiro, e a gente vai superando os desafios. E sabendo que a nossa aptidão que o brasileiro tem para a produção de alimentos, para a produção de biocombustíveis, ela é imbatível.
Estamos com uma expectativa de uma colheita recorde de milho no Mato Grosso. Temos algumas assessorias de inteligência que nos falam até a possibilidade de esse número chegar a próximo de 60 milhões de toneladas de milho só no Mato Grosso. Então, eu encerro aqui essa primeira participação nossa aqui na nossa call com essa mensagem de otimismo, assim, de acreditar cada vez mais na empresa. E aí, acho que podemos passar com o pessoal da organização aqui para o Q&A a hora que vocês acharem melhor. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio clicando no ícone levantar a mão, Raise the Hand, disponível na parte inferior da tela. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar a sua pergunta de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. A nossa primeira pergunta é do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Gustavo, abriremos o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Pessoal, eu queria voltar num ponto que o Cristiano colocou no slide sobre a liquidação dos contratos de derivativo. Dado a relevância, né, desse ajuste no trimestre, o que eu queria tentar explorar um pouquinho com vocês é entender a que se refere, né, essa liquidação de contratos aqui, né, no que tange os grãos esmagados e o câmbio que vocês travaram entre os trimestres, né? Então, eu queria entender se todos esses contratos que foram liquidados estão relacionados com as operações do próprio primeiro TRI, se tem alguma coisa relacionada às operações do quarto trimestre ou algum trimestre para trás, mas para entender, dado que isso tem impacto caixa e é operacional, como é que a gente pensaria a margem efetiva, né, das operações quando vocês travaram esses hedges, olhando tanto para o primeiro TRI quanto para o quarto? Né? Então, é mais para entender um pouco dessa dinâmica de como isso se espalha ao longo do tempo, né, e a que se refere essa liquidação. Obrigado, pessoal. Legal. Bom dia, Gustavo. Obrigado pela pergunta. A gente vai abordar isso, mas eu pediria até que o Cristiano começasse, depois a gente pode fazer, o João Marcelo e eu, a gente pode fazer algum complemento, assim, sempre destacando a nossa tranquilidade, o nosso preparo para andar com todos os pontos da companhia redeado. Mas, Cristiano, tu pode aprofundar pouco mais tecnicamente aí, por favor? Perfeito. Não, obrigado, Gustavo, pela pergunta, né? Então, 90 milhões, que contratos diretos de câmbio, né? A gente fez, inclusive, uma abertura mais detalhada a partir da nota explicativa 18, como eu comentei. Então, as NDFs de câmbio elas são usadas para a gente ir travando esse câmbio, tanto das operações de compra, venda, de todas as áreas da empresa. A gente também tem uma política de exposição cambial muito bem definida, aprovada pelo Conselho, e que também inclui nessa política os outros setores da empresa, como a tesouraria e insumos também. Com relação ao descasamento, isso é natural que possa ocorrer de um trimestre para o outro, um descasamento, como pode ocorrer um line-up de navio, né, saindo de um trimestre para o outro, pode ocorrer também nas NDFs. Em particular, elas têm vencimento normalmente no primeiro dia útil do mês, então, quando tem a virada de um trimestre, pode ficar operações que estavam provisionadas para travar operações que vieram a acontecer no final do mês anterior. Então, é natural que um navio chegou mais cedo, uma operação aconteceu dentro de um trimestre e escorregue para o outro. Então, diante disso, né, assim, em termos de magnitude, assim, a gente tem um número que é algo como 45% a 50% desse resultado, ele diz respeito ao trimestre anterior. Né? Então, são estruturas de operação que aconteceram no trimestre anterior e que ficaram, o vencimento cai no primeiro dia útil, no caso em janeiro, né? Então, essa volatilidade do câmbio ela foi muito bem redeada, então as margens foram garantidas nas operações, em todas as nossas transações, e é natural que tenha um descasamento também, não é algo que nos preocupe, a gente tem bastante confiança e bastante tranquilidade na estrutura que a gente vem utilizando. Entendo que era esse o seu ponto, Gustavo?
Perfeito, Cristiano. Era exatamente esse ponto que eu queria entender. Tá super claro. Eu até acho que acrescentaria aqui, Gustavo e os demais que estão nos acompanhando aqui, a 300 ela iniciou como abrindo sua conta em Chicago em 2004, né? Então, desde 2004 nós fomos aperfeiçoando lentamente, de forma muito cautelosa, aprendendo desde lá como fazer o nosso RED da melhor maneira, fazendo as NDFs com os bancos. Enfim, isso foi sendo uma característica. Então, veja bem, a 300 tem 30 anos, né, de atividade, como o João Marcelo destacou muito bem no início. E desde 2004, né, nós viemos, assim, trabalhando, quando começaram as operações crescer, ainda só grãos, em 2004, a gente começou a trabalhar a parte de a empresa trabalhar sempre redeada, né? E hoje nós temos uma estrutura de rede muito bem estruturada, que está abaixo do Cristiano no financeiro, que nos traz muita segurança para nós, para os investidores que estão conosco. Então, a 300, de forma muito transparente, vem trabalhando para que a gente consiga deixar sempre de maneira muito clara, né, quais são os contratos. A gente, obviamente, que não tem como detalhar tudo, mas a companhia, dentro desse ecossistema, ela olha o todo, contrato a contrato, e com isso a gente consegue fazer o todo da companhia para minimizar ou praticamente eliminar os riscos quanto a câmbio, quanto a Chicago, né? E aproveitando os melhores momentos os melhores momentos de bases, enfim, que a gente possa ter um resultado positivo para a companhia e ser competitivo com os produtores. Esse é o nosso modus operandi na questão das proteções. Fez bastante sentido, pessoal. Obrigado. Próxima pergunta é do senhor Matheus Enfeld, do UBS. Matheus, iremos habilitar o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Pode prosseguir. Ó, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas e parabéns por mais um trimestre de crescimento. Minha primeira pergunta é entender assim um pouco do balanço de como fica a indústria nesse cenário de mais volatilidade, de uma incerteza de precificação de soja, né? A gente ouve, enfim, bastante otimismo sobre prêmio para os produtores brasileiros, mas que para vocês pode se refletir como um custo um pouco mais alto no processamento de soja, e que não, o preço do biodiesel e do farelo não tem reagido no mercado doméstico da mesma forma, com esse otimismo de precificação ou de basis para o produtor aqui. Então, eu queria entender, na cabeça de vocês, assim, como é que fica esse balanço, se vocês entendem que caso a gente veja prêmios muito maiores para o produtor brasileiro durante 2025 e 2026, que é razoável imaginar isso passando para a margem de crush, ou se não, ou se a gente deve esperar uma compressão na margem de esmagamento durante o ano como resultado disso. Acho que essa é a minha primeira pergunta. E daí minha segunda pergunta é bem parecida nesse tema. Eu queria pegar um pouco o sentimento de vocês sobre como vocês estão sentindo o produtor. Sei que está um pouco cedo, mas como o produtor está pensando a safra 25, 26, porque tem essa expectativa, talvez, de melhores preços na soja, um otimismo do mercado desse lado, mas do outro lado, custo subindo, algumas mensagens de produtores de que a gente pode ver uma compressão de margem. Acho que primeiras estimativas de crescimento de área para 25, 26, talvez um pouco conservadores ainda. Então, assim, queria pegar um pouco do sentimento do produtor que vocês estão vendo do lado da revenda e como é que isso conversa um pouco, talvez, com o crescimento de uso de tecnologia e de volume para vocês do lado da revenda. São essas duas. Obrigado. Valeu, Matheus, bom dia, obrigado pelas perguntas aí. Eu vou fazer algum comentário aqui também, mas já vou adiantar que vou pedir a ajuda do João Marcelo aqui para ele também complementar o meu pensamento. Primeiro, sobre assim a margem das indústrias, nesse caso aqui a gente está falando do,
da indústria de crush de soja, as duas indústrias do Rio Grande do Sul e a indústria lá da 163 no Mato Grosso, né? Elas realmente vêm de uma margem muito boa agora nesses últimos trimestres e vêm dessa forma. Entendemos que talvez vamos dizer assim, esse movimento do Brasil ter assim uma condição de oferecer mais grãos in natura para a China possa aumentar um pouco esse basis para o produtor, na realidade, mas com a experiência que nós temos, Matheus, assim, o complexo soja ele não descola assim os produtos a ponto de preocupar excessivamente. A gente precisa e deve estar sempre atento em todos os momentos, né, de compra e de travamento. Então, por isso que nós fizemos e temos essa nossa estrutura de rede muito bem estabelecida. À medida que a 300 vai comprando, à medida que a 300 está tendo assim esses negócios, nós imediatamente já vamos redeando tanto Chicago quanto o dólar, e isso nos dá, obviamente, às vezes, uma flexibilidade, eh, uma variação, melhor dizendo, de bases, mas o que também nós podemos ir fazendo essa proteção na medida que nós já vamos vendendo na frente, já vamos definindo paridade entre portos e fazendo o fechamento desse base também. Nós estamos atentos, né? Eu diria, ontem até eu falava com alguns empresários o que seria o impacto dessas guerras tarifárias, de movimentos ou acontecimentos geopolíticos no mundo, o que isso está impactando para o Brasil em todos os negócios e também para os Estados Unidos, China, etc. Eu diria que para 300 até o momento e para o agro brasileiro até o momento o impacto é neutro, né? Ele não é nem muito positivo nem muito negativo. E se tiver algum impacto, eu vejo ele como positivo. Eu não vejo ele como assim o produtor estando dissociado dentro de um negócio como um todo, como é assim a indústria da soja e mesmo a indústria do milho e proteínas e etanol, etc., né? Eu vejo esses negócios andando sempre muito juntos. E, obviamente, claro que a gente tem que ter uma disciplina, continuar com essa disciplina de ter um hedge muito bem feito. E aí pediria para o João Marcelo também comentar sobre isso e comentar sobre como ele está vendo agora o sentimento do produtor aí para a safra 25-26, que eu vejo já com muito otimismo, já uma safra de inverno chegando e já planejando a lavoura aí de verão na frente, no caso do Rio Grande do Sul, e no Mato Grosso o otimismo ele é muito claro. Mas, João Marcelo, tu pode me ajudar aí? Certeza. Bom dia, Matheus. Acho que é importante teu comentário. Mas eu assim começaria dizendo que nós não estamos tão pessimistas com o crush margin. Na realidade, a gente tem digamos assim, um pouco dessa tendência, talvez, de aumento de prêmio, por um lado, que seria decorrente da guerra tarifária. Só que nós temos na outra ponta vários fatores aí com muito aumento de oferta e pressão na demanda, né? Então, nós temos uma safra recorde brasileira que tá posta, né? Então, tivemos problemas no Rio Grande do Sul, mas a safra consolidada brasileira é uma safra recorde, né? Com o Centro-Oeste colhendo, né, produtividades extremas. Nós temos uma safra argentina que é muito boa também, é uma safra recorde também, né, que traz uma oferta importante para o mercado. Nós temos uma safra americana se desenvolvendo bem, né, então, que também acaba trazendo, eles estão no ritmo de plantio aí, numa média histórica muito boa, o que para eles, um plantio dentro da janela é um fator primordial para o desenvolvimento da safra. Nós temos a Argentina, digamos, os Estados Unidos e a China sentando para negociar. Então, assim, talvez a gente não tenha um estresse tão prolongado como aquela primeira vez da primeira versão, né, em 2018, da guerra tarifária, né? E, digamos assim, nós temos ainda os Estados Unidos revisando a política de biocombustíveis deles, né? Então, assim, existe uma perspectiva de que os Estados Unidos vão fazer um grande incentivo à política de biocombustíveis, aí, principalmente biodiesel, né?
o que vai trazer um ponto bastante positivo para preço de óleo, né? Então, eles vão aumentar o consumo de óleo, principalmente o óleo, né, deles interno lá, e isso aí vai pressionar e vai consumir óleo e vai pressionar óleo aí no sentido do mundo. Então, assim, nós temos aí, como falei, né, uma visão de que a oferta de soja, ela vai ser grande, né? Está grande e vai continuar sendo grande, e esses dois aspectos que eu trouxe, uma eventual negociação mais rápida de um acordo bilateral dos Estados Unidos e China, e a questão dos biocombustíveis nos Estados Unidos sendo incentivados, trazer aí uma mudança rápida aí no cenário, aí, pressionando preços e não inflacionando preços. Então, como eu disse aí, resumindo, a nossa visão para o crush margin, ela não é de forma alguma pessimista, né? Em relação ao produtor que tu trouxe ali, existe, claro, assim, digamos assim, o produtor gaúcho um pouco mais machucado pelo resultado do clima, né? Mas já com uma perspectiva boa, na safra agora de inverno. Então nós estamos aí com a canola, né, se fortalecendo bastante aqui no estado. A 300 já está fomentando 50 mil hectares de canola que estão sendo plantados agora para virem a ser matéria-prima para nós no final do ano, né? E o Rio Grande do Sul passa do ano passado de 180 mil hectares para 300 mil hectares de canola esse ano. Então, é uma cultura que vai se estabelecer. O próprio trigo, que é uma cultura tradicional, ele tá com uma perspectiva boa de implantação, então nós vamos ter uma área importante de trigo também. Então, o produtor começa também a buscar essa alternativa de segunda safra com mais força. E óbvio, daí vamos entrar numa safra de verão aí, onde, né, o plantio acontece, né, mesma coisa a gente entende no Centro-Oeste, lá num nível ainda maior de expectativa, né, porque principalmente o resultado da safra de soja, que foi recorde, a safrinha que vai ser colhida agora, né, também com produtividade e produções recordes, ela está deixando o produtor, do ponto de vista de volume de produto, animado. Na parte aí, né, de preços, talvez a gente vá sentir pressão, tanto na soja quanto no milho, e isso impactando um pouco em rentabilidade. Mas o produtor, ele é o principal drive do produtor é a produtividade. Ele quer colher bastante. Óbvio que ele tem uma visão empresarial, ele quer também ter resultado, mas assim, o que anima o produtor é silo cheio. Então, eu acho que isso é importante a gente ter, e nesse sentido nós entendemos aí que não, nós vamos ter uma safra ainda vigorosa, aí, principalmente essa 25, 26, ainda com áreas importantes, talvez um ligeiro decréscimo no ritmo de aumento de área, né? Mas o produtor, né, chega a hora ali, ele vai plantar e ele tá pronto para isso. Tá claro, muito obrigado. Próxima pergunta é do senhor Pedro Fonseca, da XP. Pedro, abriremos o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu gostaria de fazer duas aqui do meu lado. O primeiro ponto que eu queria explorar com vocês é a visão de vocês sobre o mercado de defensivo, né? Ao longo do ano passado, a gente ouviu bastante diversos players que tentam fazer essa andita desse produto, né? Que a situação de estoques estava se ajustando. Mas mais recentemente a gente volta a ouvir a história de que existe bastante estoque, né, na cadeia, etc. Então a gente viu um trimestre com impacto negativo de preço para defensivo, né? E aí minha pergunta é se vocês poderiam trazer um update para a gente aqui do que vocês estão vendo no mercado de defensivo, expectativa de preço para o ano. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, eu queria só confirmar aqui um entendimento, que eu tive uma dúvida aqui no comentário que vocês fizeram no release, né, em relação à despesa logística ter apresentado redução, uma vez que houve volume superior comercializado de grão e farelo obtido próximos aos portos, né? O que teria otimizado as despesas com fretes. Aí eu queria só entender como isso conversa com um aumento, pelo que eu entendi aqui, um aumento bem significativo do volume do Mato Grosso, né, no contra-ano. Então, só queria ter um entendimento aqui desse comentário e como isso conversa com o crescimento do volume vindo do Mato Grosso, tanto para trading quanto para a indústria.
E aí, se me permite um terceiro, muito rápido aqui, desculpa me alongar, mas pela conta que a gente fez aqui, o preço implícito da soja comercializada nesse trimestre foi de R$ 100 por saco, aproximadamente. O que nos pareceu um pouco baixo. Eu só queria entender se teve alguma particularidade nesse TRI que tenha puxado esse preço para baixo, alguma coisa em termos de qualidade. Enfim, essas são minhas perguntas. Obrigado, pessoal. E aí, Pedro, tudo bem? Obrigado pelas perguntas aí. Eu tô aqui como organizador, né? Que a gente sempre combina assim. Então, acho que o João Marcelo poderia pegar a primeira aí dos defensivos, né? E o Cristiano aí ficar com a logística e a questão do preço ali, se estiver certo ali essa análise. Mas, enfim, João Marcelo, tu pode começar por aí, por favor? Claro. Bom dia, Pedro. Então, em relação a defensivos, assim, do ponto de vista nosso, 300 interno, a gente está com a situação de estoque totalmente equilibrada, né? Então, a gente teve, digamos assim, compras adequadas, a gente está com a precificação adequada, não tem inventário, tem algum inventário decorrente da estiagem aqui no Rio Grande do Sul, então produtos específicos que não foram usados em consequência da estiagem, mas que, né, a gente tem acordos, né, com os fornecedores aí de ajuste desses estoques aí, que sem impactar nem fluxo de caixa para nós, nem rentabilidade. Então, a nossa situação de estoques de defensivos está bastante equilibrada, né? No geral do mercado, assim, o mercado ele sempre é pressionado pelos fornecedores, né? Então, as empresas elas pressionam bastante a ponta no sentido de ter produto para atender o produtor, enfim. Mas, assim, eu não tenho essa visão tão clara, assim, de que o mercado esteja tão estocado, não. Eu acho que até porque a safra foi boa, o uso de produtos aí no restante do Brasil foi bastante intenso. Então, eu acredito que não tenha uma grande desregulagem nisso. Em relação a preços, né, os produtos eles seguem com algumas influências aí, né, de preços. Lógico, nós tivemos essas questões cambiais aí desde o final do ano passado, início desse, né, que acabam dando uma desregulada em preço. Mas preços históricos assim dos defensivos eles têm alguma pressão por conta da generificação, que ela está aumentando, sim, então o que acaba dando uma pressionada no custo como um todo do hectare, né? Mas ele está estabilizado agora na nossa visão muito pela questão cambial, como eu falei. Então acho que nós não vamos ver preços de defensivos muito menores no 25 do que no 24. Eu até me arriscaria a dizer que nós vamos ver preços ligeiramente maiores na base reais, né? Então, essa seria a nossa visão em relação à defensiva. Bom, para falar ali dos preços e dos preços, eu que a gente tem trabalhado muito esse tema da logística, né? Ele foi um tema que foi trazido, né, Pedro, lá no ano passado, ainda no final do TRI de 23, início de 24, a gente tem trabalhando bastante, né? E esse ganho ele começa a se refletir de diversas formas, né? A gente tem, em particular, nesse trimestre, né, que é um período de safra, assim, a gente tem muito também venda para outras trades, compradores que executam uma parte da logística. Então, é natural que a gente pode ver um custo de logística também um pouco menor e também um preço de soja que, de repente, calculando é um pouco menor, mas essa não é muito a nossa visão, né? Então, é uma despesa de logística um pouco menor, mas também acompanhada de uma margem que se mantém. Eu acho que essa é a conta toda que a gente tem que fazer, né? E voltando a um tema que a gente vinha tratando até nas outras coisas, olhando sempre ali a margem bruta ajustada versus o SG&A. Quando a gente olha isso, a gente olha essa diferença melhorando bastante também, né? Então, os fretes na safra eles não tiveram níveis também muito altos, né? Então, talvez isso seja um pouco diferente do que vinha sendo projetado, né?
Então, na nossa conta, o preço dessa soja dá um pouco maior, mas aí é uma questão de como a gente observa isso internamente. Então, uma combinação aí de ganhos de eficiência, ganho de inteligência, novas rotas, locais de originação, que propiciou aí esse ganho de frete. Também talvez possa estar, se fizer essa conta reta, talvez mostre um pouco um preço de menor, mas não é essa a nossa percepção. Não sei se ficou claro, Pedro. Ficou claro, sim. Super obrigado, pessoal, pela profundidade das respostas. Nossa próxima pergunta é do Sr. Tiago Duarte, do BTG Pactual. Tiago, abriremos o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, bom dia Luiz, João Marcelo, Cristiano, prazer falar com vocês. Eu queria pedir para vocês qualificarem um pouco mais, na medida do possível, a queda da margem bruta ajustada do segmento de insumos, né? Acho que tem alguns vetores aqui que podem estar explicando em maior ou menor grau, seja mix de produto, mix geográfico, com participação maior do Mato Grosso, né, algum grau de quebra da safra de soja no Rio Grande do Sul. E aí eu queria pedir para vocês tentarem situar a gente nesses elementos e quaisquer outros que façam sentido, e eu queria isso justamente, né, na discussão que a gente vem tendo desde o ano passado, né, quando a gente falava de 2025, uma expectativa para esse ano de ainda de uma expansão de margem bruta ajustada no segmento, quando a gente pensa no total de 25 contra 24. Eu queria entender essa qualificação e se essa expectativa de uma expansão de margem ela continua fazendo sentido. E a segunda pergunta, eu queria também, se vocês puderem comentar um pouco o impacto ou em qual medida de impacto vocês imaginam que a menor disponibilidade de soja no Rio Grande do Sul possa trazer para a tua margem de indústria esse ano, né? Não tanto sobre a discussão de mistura de biodiesel, mas mais pela eventual maior dificuldade de originação de soja ou originação de soja mais cara, como nós vimos em outros anos de pior safra no estado, se eu não me engano, há 2 anos ou 3 anos atrás. Essas seriam minhas perguntas. Muito obrigado. Bom dia, Thiago. Prazer falar contigo também. Obrigado pelas perguntas. Eu pediria que sim, que o João Marcelo, na questão da margem ali dos insumos, ele pudesse explicar. Eu concordo ali contigo e já sabemos disso, que o mix é importante nessa fotografia, né? E no impacto assim da soja, a gente está percebendo nesse momento um primeiro impacto no volume de exportação. Então, é um volume de exportação menor, com um volume provavelmente assim reservado para as indústrias no Rio Grande do Sul. Que nível de basis isso vai ter ali na frente, já prospectando as próximas safras, ainda é difícil. Ele pode ter um impacto, sim, mas eu acredito que não a nível como nós tivemos nos anos anteriores de 22, se eu não me engano, que foi um ano difícil, 22, 23, né, onde a gente teve uma safra e já havia saído volume importante para exportação. Nesse ano, a gente acredita que esse impacto não será tão relevante. Mas também peço que o João Marcelo, além de falar sobre os insumos aí, sobre as margens, também comente sobre esse tópico. Ótimo. Bom dia, Thiago. Não, em relação ainda a essa questão das margens, é nessa linha que o Luiz Osório trouxe, né? O Rio Grande do Sul fez o percentual vendido da safra gaúcha antes da colheita, historicamente ele não é alto e esse ano ele era ainda mais baixo, né? Então o produtor gaúcho não antecipou vendas. Essa não antecipação de vendas, ela não viabiliza exportações antecipadas. Então, o que de fato a expectativa o Rio Grande do Sul vai colher, hoje ainda tem uma discussão aí, mas entre 16 e 17 milhões de toneladas, né? A safra gaúcha vai finalizar um pouco melhor do que chegaram a ser as piores expectativas, né? E para um consumo industrial na ordem de aproximadamente 9.
né? Então ainda nós temos, quer dizer, nós temos praticamente o dobro de soja colhida no estado em relação à demanda da indústria, né? E outro ponto que também não nos assusta tanto em relação à precificação é que, como eu falei antes no outro comentário, a safra brasileira ela é muito grande e a safra argentina também é muito grande, que é ao contrário do que aconteceu em 22, onde além do Rio Grande do Sul, a Argentina tinha colhido uma safra muito ruim. Então, a exportação não vai pressionar a ponto de mexer, digamos assim, os volumes destinados para a indústria. Então, a gente está, óbvio que atento, mas não estamos assim entendendo que isso aí vai ser um fator muito relevante. Em relação aos insumos, né, o que trouxeste ali são o que de fato aconteceu, né? O primeiro ponto é o mix de produtos, né? Então, o fertilizante aumentou a sua fatia na pizza, né? Então, o primeiro trimestre do ano passado ele era 15% do faturamento e esse trimestre, só para criar um paralelo, ele foi 25% do faturamento. Então, e fertilizante dentro dos insumos é o de menor margem, né? Então, na outra ponta, né, nós tivemos aí a questão da seca aqui no Rio Grande do Sul, que tirou principalmente o uso de produtos defensivos, né, principalmente da parte de fungicidas e inseticidas. E no mix de margem são os produtos que acabam sendo os mais rentáveis. Então, né, tivemos aí um fator para cada lado que acabou sendo responsável por esse decréscimo de margem bruta ali. A expectativa de recuperação de margem, ela segue, né? O que nós não contávamos, obviamente, nesse trimestre era esse problema climático aqui no Sul que impactasse justamente essa porção aí de produtos mais rentáveis. Mas, como eu disse, assim, nós estamos já com esse fomento da canola, aí, esses 50 mil hectares aí de insumos que a gente está colocando já são importantes aqui para nós, né? E esses outros produtos aí também são fundamentais. Então, o próprio esse produto que foi destinado para milho safrinha, né? Então, estão complementando e vão incrementar aí tanto a venda quanto a margem aí no decorrer do ano, a gente tem certeza disso. Excelente, muito obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Guilherme Palhares, do Santander. Guilherme, iremos habilitar o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Luiz, João Osório, e Cristiano. Muito rapidamente, só uma pergunta do meu lado. A gente já está agora em maio, a gente já teve a liquidação do setor aí em abril. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês como é que foi a necessidade do ponto de vista de renegociação, de capital de giro aqui com o produtor. Acho que talvez a inadimplência um pouco menos, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre como é que tem sido as rolagens desses compromissos agora na liquidação de abril. Obrigado. Bom dia, Palha. Prazer falar contigo aí. Obrigado pela pergunta. A safra realmente é o Rio Grande do Sul enfrentando aí mais uma safra desafiadora, né, que foi a 24, 25. Mas a gente tem, assim, que eu posso adiantar aqui, depois peço para o João Marcelo, para o Cristiano também darem, assim, a resposta deles, mas é o nosso conhecimento com o produtor, né? Então, o que faz com que a 300 tenha, vamos dizer assim, uma performance adequada, mesmo em anos muito desafiadores e às vezes uma sequência de anos, como nós nunca tínhamos enfrentado até então, é essa proximidade que nós temos com o agricultor. No Rio Grande do Sul, são 30 anos de atividade e a gente vem já com filhos, com netos, né, que a gente conheceu produtores lá atrás e que agora também estão aqui fazendo um trabalho assim, sempre em busca de melhores tecnologias. Mas aí sobre as renegociações, sobre como estão assim o andamento disso, eu peço para o João Marcelo e o Cristiano aí abordarem com mais profundidade, por favor. Bom dia, Guilherme. Posso começar por aqui. Não, sem dúvida que, obviamente, com a safra prejudicada,
né, e já numa sequência de safras prejudicadas que a gente vem tendo, o produtor, em especial aqui no Rio Grande do Sul, né, ele vem tendo, né, assim, apertos de caixa, de fluxo de caixa dele e tudo mais. Então, é, o ponto principal para nós, assim, é a qualidade da nossa carteira histórica já. Então, a gente vem já há muitos anos trabalhando com a maioria dos produtores, então a gente tem um histórico muito bom, o que nos dá digamos assim, uma visão muito clara digamos assim, da viabilidade do produtor, da tecnologia que ele usa e tudo mais. Então, isso é um fator que nos ajuda. A nossa intimidade com ele no sentido da nossa influência técnica, de estar com os insumos, de fazer todo o acompanhamento da lavoura, também nos dá, digamos assim, uma segurança maior, porque a gente realmente consegue, através de tecnologias, mesmo em anos mais difíceis, os nossos produtores, óbvio que são afetados, mas não na mesma proporção, talvez, da média do mercado, né? Então, e também há questões aí que a gente vem trabalhando já há algum tempo relacionadas ao próprio fomento de seguro agrícola aí, que é umas verticais muito fortes da Atentus Cap, né? E a questão aí de trabalharmos aí no barter. Então, vamos ter sim um nível de renegociação, mas que não vai ser substancialmente maior do que a renegociação, os níveis de renegociação que nós já tivemos no ano passado. Então, nós não vamos aumentar significativamente, na nossa expectativa, os níveis necessários de renegociação com produtores, e aquelas que fizemos ou iremos fazer são com produtores absolutamente viáveis aí, né, que tem lastro patrimonial e que tem a operação muito bem conduzida aí, que certamente vão conseguir cumprir essa renegociação e já o ano que vem, provavelmente, ou num curto espaço de tempo. Muita coisa, até inclusive agora com a safra de inverno também já vai ser coberta. Perfeito, né, João? Então, assim, colocando, né, eu acho que um ponto que tem que ser destacado é justamente essa questão do barter, né, Palhares? Eu acho que é um ponto fundamental da companhia. Pode, como consequência, ter um pouco de maior necessidade de capital de giro, uma vez que o produtor paga em grão e depois há um deslocamento de receita, mas nada que fuja dos padrões de outras situações aí de dificuldades financeiras propiciadas por situações climáticas que os produtores gaúchos já têm passado no passado, né? Há de se destacar também que, na medida que a gente vai crescendo no Mato Grosso, essa questão do hedge climático ele funciona também no crédito e cobrança também, né? Então a gente já teve um pouco da situação reversa no ano passado, quando a gente viu um cenário um pouco mais desafiador para o produtor do Mato Grosso e mesmo assim a gente conseguiu superar e entregou, conseguiu passar algumas renegociações, mas conseguiu superar esse momento. Então, nosso entendimento é que o nosso time está fazendo um bom trabalho de analisar a questão do crédito, da cobrança, e a gente tem a perspectiva aí de que o produtor esteja entregando, não só no abril, mas no maio, os grãos e quitando as suas contas, e nesse sentido a companhia tem um histórico muito longo de como fazer isso, e o produtor ele também trabalha muito de perto com a 300 numa relação de longo prazo, né? Isso tudo colabora para que a gente consiga superar esses momentos difíceis para os nossos produtores. Perfeito, só um follow-up. Mudou alguma coisa do ponto de vista da concessão de crédito de vocês, no sentido que acho que essa já é a quarta safra, né, de Rio Grande do Sul abaixo de potencial. Vocês mudaram de alguma forma os parâmetros de vocês quando vocês olham para o produtor, seja, poxa, eu vou dar um pouco mais de crédito para o cara que tem seguro. Mudou alguma coisa quando a gente olha numa perspectiva de médio prazo na companhia? Sim, a gente tem, assim, afinou conceitos aí, critérios, né? Então, o próprio nível de exposição, né, que a gente controla, um nível de exposição por hectare, de financiamento por hectare, controlamos essa questão do seguro, né, que passou a ser, a própria questão do barter passou a ser mais intensa, né? Então, a gente foi refinando, né, e ajustando critérios aí, sem dúvida,
para ficar mais protegido aí frente ao cenário. Só complementando, João, se puder empalhar, e levar em você falou 4, na verdade, foi uma sul com algumas questões pontuais ali também em função do recorrer das tempestades climáticas do ano passado e também levar em conta que o produtor colheu outras culturas bem, né? Então esse produtor que sofreu um pouco mais da região sul, né? Ele colheu bem agora o arroz e outras culturas também, né? Então isso tudo leva a um contexto que é claro é desafiador, mais um ano frustrante, né, em termos de colheita, mas como o João Marcelo já colocou antes também, a gente está com uma perspectiva de colheita um pouco já melhor do que era o pior cenário. Então, assim, a gente entende que vai ter um cenário que a gente vai ter que trabalhar alguns pontos, mas que a gente vai conseguir superar. Eu acho que dá para nós acrescentarmos ainda, né, Cristiano e João Marcelo, o quanto nós assim estamos preparados de forma documental, Palhares. Então, tudo isso para que a gente assim esteja sempre selecionado e principalmente com os produtores que conhecemos, estamos muito próximos dele, mas também nessas renegociações que a gente esteja cada vez melhor protegido de todas as formas da parte documental. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Próxima pergunta é do senhor Pedro Gama, do Citi. Pedro, abriremos o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, parabéns por mais um resultado de crescimento aí em todas as linhas aí. E aqui do meu lado eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria entender assim, um pouco da dinâmica de comercialização do preço de biodiesel, porque parece que tem uma certa discrepância enquanto a gente vê o preço médio do Brasil olhando os dados da ANP, ele caindo um pouquinho, a companhia conseguiu aumentar o preço do biodiesel. Eu quero entender assim, o que aconteceu, se realmente existe algum prêmio no biodiesel da companhia, ou se foi algum momento de mercado específico. E a minha segunda pergunta ela vai um pouco na parte de insumos e no plano de expansão de lojas. Eu queria entender assim, vocês puderem comentar um pouco, né, de como é que está sendo esse desempenho novas lojas no Vale do Araguaia. Acho que vocês citaram um pouco no release que foi acima do esperado. E assim, o que a gente pode esperar daqui para frente? Assim, qual o pace? Assim, essas lojas que foram abertas já agora, parece que elas já vieram acima do esperado e já tem uma boa área de cobertura. Faz sentido desacelerar um pouco nessa região e abrir uma nova região no Mato Grosso? Assim, o que a gente pode esperar daqui para frente? Acho que é isso, pessoal. Obrigado. Ok, Pedro, obrigado pelas perguntas e um bom dia também. Sobre a comercialização de biodiesel, assim, a gente vai identificando sempre um aumento orgânico na demanda, no mínimo uma manutenção dessa demanda, dessa demanda que já temos, assim, um relacionamento muito forte com as distribuidoras. Então, estamos falando aqui desde 2013, né? 2014, nessa safra a gente começou, e desde então a 300 sempre vem crescendo na produção, vem crescendo no seu relacionamento. Obviamente que assim a localização das indústrias 300, a logística que leva isso em consideração para que o prêmio, vou chamar de prêmio aqui, mas é realmente o que se paga mais em relação às contas de Chicago, câmbio e bases do complexo soja, a 300 está bem posicionada. Eu diria que o reconhecimento da qualidade do produto 300 pelo comprador, o relacionamento muito forte que a gente tem, todo um time preparado nas entregas, então é realmente um embarque, uma entrega muito bem feita e isso vem sendo reconhecido pelo mercado. Ao mesmo tempo que a gente tem, assim, em momentos pontuais, a gente vem aproveitando esses momentos de picos e fazendo sempre os melhores negócios. Né? Sobre os insumos ali, eu peço que o João Marcelo também me ajude aqui. E se quiser comentar alguma coisa mais sobre o bio, João Marcelo, fica à vontade. Não, perfeito. Bom dia, Pedro. Não, só ainda em relação ao biodiesel, né, esse preço médio da ANP, ele reflete, digamos, uma média geral do mercado, né, e não exatamente alguns mercados, né, que remuneram mais por logística, por característica do mercado, que é o caso que também influencia, aliado, digamos, a esses fatores
que o Luiz Osório trouxe. Em relação à questão das lojas, de fato, a gente tá com digamos assim, um retorno muito bom em cima, principalmente dessa expansão do Vale do Araguaia, né? A gente está crescendo num ritmo acima do que nós imaginávamos lá, né? De espaço, né? E, digamos assim, a gente está atento aí, né? Como o Jorge falou, nós vamos seguir com as expansões de lojas nas geografias. A gente entende que lá no Vale do Araguaia, principalmente, ainda tem espaço para nós aumentarmos, né? Naquela região. E também, né, eventualmente, alguma oportunidade ainda aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? Embora aqui já está praticamente bem coberto, né? E, óbvio, sempre olhando oportunidades, né? Nós entendemos que a 300 tem um modelo muito forte de acesso ao mercado, né? O ecossistema, ele traciona com muita força, e a gente está, obviamente, aí dentro da expectativa e do nosso ritmo de crescimento, olhando oportunidades a todo momento. Não, tá ótimo, pessoal. Obrigado, hein? Nossa próxima pergunta é do senhor Pedro Fontana, do Bradesco BBI. Pedro, iremos habilitar o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu queria voltar nessa discussão ali da rentabilidade das lojas no Mato Grosso. Queria entender se vocês já conseguem tirar alguma conclusão sobre a rentabilidade das lojas maduras versus a rentabilidade dessas lojas novas. E aí uma segunda pergunta, é mais para pegar a visão de vocês sobre uma expectativa para a implementação do B15, e o quanto isso mudaria essa expectativa de margem ao longo de 2025 com a implementação ou sem a implementação do B15. Obrigado. Bom dia, Fontana. Obrigado aí pelas perguntas. Eu começo pela segunda aqui, depois eu deixo a primeira para o João Marcelo aí sobre a rentabilidade das lojas maduras e novas no MT. O B15, ele era para ter acontecido em março, né? Mas aí por uma situação pontual ele foi prorrogado e não com uma data certa ainda para que seja definido para uma das próximas reuniões do CNPE, né? Nós, através das associações, nós estamos trabalhando, associações que a 300 participa, né? Estamos trabalhando para que ele ainda aconteça esse ano. Existe essa possibilidade, sim. Mas estamos muito focados no atendimento hoje do mercado com o B14. Então, nós temos um mercado que está aí, que está presente, e a 300 vem conquistando, vem conseguindo fazer a produção e as entregas dos seus volumes nesse relacionamento, nessas logísticas, como o João Marcelo falou, assim, das indústrias muito bem localizadas e entregando esse produto num crescimento que também, assim, concluindo ser um crescimento importante, na ordem de 2, 3% ao ano, como um crescimento orgânico. Mas a gente tem a expectativa, o combustível do futuro, aí, o projeto, até a lei do biocombustível é antes disso, do cronograma que cheguemos ao B20, né? Então, a 300 trabalha com esse horizonte, mas sempre com o olhar no hoje, né? Mas temos uma perspectiva, sim. Esse é um movimento assim, do mercado mundial, essa descarbonização. Nisso entram várias energias, solar, eólica e outras tantas, né? E o biocombustível talvez seja a segurança para que tudo isso aconteça. E o biocombustível, onde nós temos os principais países produtores, Estados Unidos, Brasil e Argentina, vão ser talvez a base para que a gente faça essa produção de biocombustível e depois a criação de diferentes rotas para a produção do SAF, por exemplo. Então, é uma característica de desenvolvimento dessa energia cada vez maior. A gente tem certeza de que isso vai continuar crescendo. A gente não consegue estabelecer exatamente o trimestre que isso acontecerá,
mas ficamos muito satisfeitos com que as conquistas que estamos obtendo, e quando eu falo estamos, é o país, no caso, é o mundo, né, para que a gente possa estar produzindo mais alimentos, mais energia renovável. A gente tem essa confiança de que a gente hoje, já com a legislação que temos, a gente vai conseguir crescendo esse 1 ponto percentual ao ano até atingirmos o B20. Então, essa é a nossa expectativa contando nesse momento. E sobre as lojas maduras e novas, eu peço para o João Marcelo, que acho que ele tem melhores condições aí de aprofundar. Bom dia, Fontana. Não, o que de fato, assim, a curva de maturação de uma loja de insumos, ela é de pelo menos 3 anos, né? Então, é onde a gente ainda tem ganhos importantes em market share e também de rentabilidade, né? Então, ah, esse ciclo ele envolve aí a apresentação, de alguma forma, da empresa para aquele mercado, né? O produtor primeiro ele começa a testar o modelo, testa as relações, testa os técnicos, enfim, e aí sim ele vai conseguindo, a gente vai conseguindo, né, ocupar um espaço maior, né? Como eu falei, tanto de share quanto de margem, até porque uma política já mais consolidada de atendimento, ela tira um pouco assim, da concorrência mais via preço. Então, o Mato Grosso, nós estamos, se olhar nessa perspectiva aí, nós estamos com as primeiras lojas indo para a quarta safra, né? Então, elas estão numa fase de recém-amadurecimento, vamos chamar assim. E a gente já enxerga, assim, um ganho de rentabilidade, né? Isso tem uma variação de mercado para mercado, né? Então, às vezes, dependendo de uma loja, ela tem uma concorrência mais consolidada, menos consolidada, mais acirrada, enfim. Então, ele tem essa variação. O que, digamos assim, a informação que é importante trazer aqui é que as lojas do Vale do Araguaia estão tracionando um ritmo de crescimento maior do que foram as da BR-163, né? Tanto na questão de market share, né? Quanto no ganho de confiança do produtor, né? Então, quando eu falo ganho de confiança, são relações menos baseadas em preço e mais baseadas na agregação de valor que a gente consegue entregar para ele. Então, eu acho que a luz é essa aí. Eu acho que, sem dúvida, a gente tá satisfeito com o ritmo de crescimento das lojas da BR-63 e também de rentabilidade, que vem se ganhando ao longo do tempo. Digamos assim, positivamente surpreendidos por essas lojas do Vale do Araguaia, que estão, na verdade, fazendo a primeira safra recém, né? Da primeira para a segunda safra. Perfeito, super claro. Obrigado pelas respostas. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e agora gostaríamos de passar a palavra para a companhia para as considerações finais. Certo, pessoal. Primeiro, aqui agradecer em nome de toda a 300 aí a vocês aí pelo interesse, pelo trabalho que fazem cobrindo a 300, a todos os investidores que estão conosco aqui, a todos as pessoas do mercado interessadas em saber mais sobre o nosso negócio, sobre o agro brasileiro aí e essa pujança que é assim essa indústria. A gente fica muito feliz em estar atuando nesse mercado, né? Já falei isso algumas vezes, em estarmos aproximando o campo da Faria Lima e a Faria Lima do campo. Para nós, encerramento aqui, a gente gostaria de reforçar o nosso compromisso, né, com a 300, com os negócios, com esses 30 mil investidores que estão conosco hoje, com esses mais hoje, e os 2.500 funcionários, 2.500 colaboradores 300, que é o nosso time, como eu costumo falar. Então, é um time diferenciado, que faz a diferença pela dedicação, pelo preparo e realmente esse ownership que a 300, ao longo desses 30 anos, foi criando. Então, são 30 anos de 300, onde nós realmente
todos nós da 300 a gente se joga de corpo e alma para fazer o nosso melhor. Então, fica de mais um trimestre que a gente entrega crescimento, entrega resultados consistentes, entrega um trabalho bem feito, com riscos bem controlados, né, com controles internos que estamos cada vez mais atuantes, né? Destaco aqui também a nossa alternância nos papéis aqui, o João Marcelo e eu, mas sobre esse assunto que nós temos a dizer, o que ele diz e que eu digo, que nós dois continuamos na companhia, liderando a companhia juntos, né? Eu, obviamente, agora numa posição como Executive Chairman mais estratégico, mas que estarei à frente junto com o Cristiano na área financeira, estarei junto com a Misiara na área de recursos humanos e muito próximo a 300 inteira, para que a gente realmente consiga fortalecer essa cultura, uma cultura que a 300 tem desde o seu primeiro dia, né, de qualidade, de performance e de crescimento com resultados feito através das pessoas. Mas antes, o João Marcelo e eu comentamos aqui que cada um de nós daria uma palhinha sobre esse tema. E aí, João Marcelo, fica o encerramento contigo aí. Obrigado a todos. Tá ótimo. Eu acho que o intuito é realmente esse, né? Então, eu acho que, embora a gente tenha esse ajuste de papéis, na realidade, seguimos aí numa gestão compartilhada, como viemos fazendo, né, eu e o Osório nesses 30 anos aí da empresa, né? Então, seguimos juntos aí à frente da companhia, né? Tentando sempre estar melhorando, fortalecendo a gestão, fortalecendo a governança, trazendo mais estrutura para suportar, digamos assim, a companhia, o crescimento, as responsabilidades e tudo que a gente tem feito aí e pretende fazer ainda muito mais. Eu destaco aqui que às vezes é bom trazer um pouquinho resgatar um pouquinho da história, né? Em 2020, a 300 faturou 3 bilhões de reais, né? Então, esse foi o faturamento da 300 em 2020. Nós faturamos no ano passado 12,8 bilhões de reais. Então, a 300 cresceu em 4 anos, né? Ela mais do que triplicou o seu tamanho, ela quadriplicou o tamanho em 4 anos, né? Então, é importante nós dizer que nós estamos numa companhia que tem esse DNA de crescimento, que soube aproveitar e as oportunidades, soube se posicionar, e a gente segue muito otimista com o trabalho que a gente tem pela frente, né? A gente segue com os projetos absolutamente bem controlados, com uma estrutura financeira extremamente saudável, desalavancada, né? Que nos dá muita segurança quanto ao futuro. Então, nós realmente vamos ter aí, sem dúvida nenhuma, aí uma consolidação do que a gente vem batendo já há algum tempo aqui. A 300 é uma companhia de crescimento e resultado, como o Isidoro falou, focada nas pessoas, ou através das pessoas que fazem ela, né? E aí esse é o compromisso, né, que eu agora, né, tenho, né, como nessa nova posição, e, né, compartilhando com o Luiz Osório aí nessa visão ainda mais estratégica, mais focada nas pessoas, mais focada na cultura, para que a gente realmente cada vez mais possa estar, né, com uma equipe forte para nós continuar a nossa jornada aí de atingimento dos objetivos. Então, reforçando isso, né, não tem como não agradecer aí a cobertura dos analistas, aos investidores que confiam em nós, que já confiaram, que certamente aqui estão representados aqui por uma gestão que está com o olho na bola, como a gente diz. Nós realmente a gente tá olhando a companhia como um todo, a gente se entrega no dia a dia, né, e segue, né, mesmo crescendo com a nossa característica aí de simplicidade, né, de humildade para estar aprendendo muita coisa todos os dias, né? E como a gente diz aqui, com a barriga no balcão, né? A gente está junto ao produtor, tá no campo, tá nas fábricas, tá no mercado, para que a gente realmente possa fazer um trabalho de excelência, mas com muito conteúdo e com uma base muito forte. Certo, pessoal? Então, nessa linha, né, de novo agradeço, né, e vamos
vamos em frente aí que certamente vamos tá sempre buscando aqui trazer boas notícias para vocês nos calls aí. Ô, Obrigado. Marcelo, só precisaria fazer uma correção aqui, pessoal, se vocês me permitem. Ali, quando eu comentei o 10.400 toneladas de crush por dia, eu errei e coloquei 2026, mas o programado que nós temos, e é o que vai acontecer, nós faremos, estaremos hoje, estamos com 8.000 toneladas, um pouquinho mais de 8.000 toneladas por dia, nós chegaremos nesses 10.400 ainda em 2025. Então, até o final de 2025, estaremos fazendo o crush de 10.400 toneladas por dia, conforme já tinha sido anunciado por nós anteriormente. Então, só para corrigir esse pequeno detalhe aí, tá? Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Conferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 da 3tentos está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.